Olá, pessoal! Todos bem? Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma iluminação diária aqui com esse objetivo de aquecer o coração de todos nós nessa quarentena, nesse momento tenso que tá todo mundo tenso em casa e a gente tá aí tentando se controlar nesse meio, nesse vucu-vucu, né? Porque já não chega, a gente já está sem trabalhar, talvez a gente só está em casa, e aí começam as discussões de família, enfim. Então, nesse momento é melhor a gente ficar tranquilo, né? E superar tudo com a benevolência, a gratidão e a tolerância, né? É muito importante. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma Iluminação Diária. Estamos aqui para a gente estar conversando hoje com uma garota incrível que é a Yohama. A Yohama ela tem uma história muito linda. Ela é budista também, claro. E hoje a gente não separou um princípio. A gente ficou de estar conversando sobre a superação da vida dela, que ela me contou uma notícia muito incrível. E aí a gente vai estar conversando sobre essa história, que vai ser muito importante para que a gente possa falar sobre essa superação que ela teve de vida através do budismo. E ela colocou em prática os princípios e ela hoje está aí bombando com a vida dela, com a superação dela. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje. Vocês que sempre me acompanham. Érica, Rodrigo, Antônia, Lumiquim, deixa eu ver quem mais. Mariana, Bart, tem aqui eu Descopa, eu um grande amigo. Muito obrigado por vocês estarem aqui online comigo. Só estou aqui aguardando o Yohama entrar para que a gente possa iniciar a nossa live, tá bom? Deixa eu ver aqui com ela, para a gente já tá fazendo isso. Então, gostaria de estar aqui com vocês, dividindo todo esse momento e a gente poder colocar essa vida, né, mais aquecida. Eu estou ficando muito satisfeito porque com essas lives está tendo bastante resultados positivos. Digo para vocês e divido isso, que está tendo resultados muito positivos para a minha vida. Né? A gente que coloca a nossa vida em prol pelo Coceirufo, né? Que é o que a gente conversou ontem. A gente passa por diversos desafios e esses desafios enfrentados é muito bom, muito importante para nos fazer mais forte, né? Então, a gente ter esse momento forte é muito bom. E a Yohama já está aqui online com a gente, já entrou, já vou chamá-la. Bate-papo. Tatiane Brito, muito obrigado por você estar aqui online conosco. Gente, lembre sempre de clicar no coraçãozinho aqui, por favor, e também no aviãozinho, para que você possa espalhar para todo mundo, tá bom? Querida! Coisa linda, gente, que mulher bonita! Gente, minha primeira live! Você tá no Tá máximo! vendo? E você linda desse Oi, jeito, gente. Marita! Muito obrigado Gente, por você estar disponibilizando seu tempo. Tá nessa linda. quarentena, me arrumar. Coloquei aqui a camisa que Evandro Manchini me deu, Que entendeu? chique. Tomei até um banho, porque é assim, a gente precisa viver o momento presente da melhor forma, Exato. né? Exatamente. Porque assim, né? Se fosse normalmente um dia normal, nessa quarentena, não ia tomar banho às 5 horas da tarde, né? Por favor. Limpei a casa, arrumei o quarto, Ah, tirei todas as coisas só para estar aqui com vocês. obrigado, querida. Você é um doce. Bom, Yohama, Ah, aqui o que a gente faz? Hoje, como a gente sempre, todos os dias, a gente está aqui conversando sobre um princípio do budismo, hoje a gente vai estar conversando sobre a sua história de vida, garota. Que quando você me contou essa novidade linda que eu quero que você comente tudo aqui,
E Sim. aí, assim, por favor, porque as pessoas estão assim ansiosas por essa curiosidade, eu também, para saber cada detalhezinho da Não, e sua tem um monte, vida. tem umas pessoas que estão aqui, enfim, vários amigos meus que não sabem dessa novidade. E tem vários que Hum. sabem. Enfim, vamos ver o que, que vai acontecer. Por favor. Mas assim, acho que eu queria começar falando que momento presente é um presente, né? Oxi. E acho que eu tô aprendendo a viver isso cada dia mais intensamente, assim. Por isso que eu tô toda arrumada para esse momento. Eu acho que eu quero começar falando que, para quem está aqui, que eu sou budista há 10 anos, mas que não são 10 anos em que eu faço essa prática de uma forma assídua, né? Tipo assim, todo dia eu faço a minha oração, que eu faço o daimoku, que eu faço. Isso levou um tempo. Cada Uhum, um tem um ponto, né? claro. E eu tive um despertar da prática depois de 3 ou 4 anos, se eu não me engano, foram 3 anos, acho, praticando de uma forma assim que que a gente chama de provisória, né? E Sim, aí depois, quando eu entendi a relação de mestre e discípulo, que a gente fala muito no budismo, né? Que é quando você tem uma pessoa que ela é tão exemplo, você fala assim, não, essa pessoa conseguiu isso, eu também consigo isso, claro. né? E uma dessas coisas era a fé. E eu acho que eu não tinha essa fé inabalável que a gente fala, né, no budismo. E eu, Sim. naquele momento, foi numa reunião na sede campestre, em São Paulo, em Itapevi, que eu ouvi um áudio do Toda Sensei, que é o segundo presidente da Soka Gakkai. Ele estava dando um recado para sua esposa, que tinha acabado de falecer, Olha. e ele falava assim, falou para todo mundo, né? E falou assim para ela: minha amada, se você encontrar o meu mestre aí onde quer que você esteja, diga a ele que eu cumprirei com a minha missão de Bodhisattva. E aí, Nó. só que assim, ele não falou em português, logicamente, né? Eu ouvi o áudio Claro. dele falando em japonês. E aí, a voz dele, Léo, era tipo assim: tipo, sabe? Tipo, um trovão, assim. Sim. Tipo, era um negócio assim doido. E aí nessa hora eu falei, cara, eu também tenho isso, sabe? Eu tenho um mestre e eu consigo sentir essa energia dele também. E eu me lembro até hoje numa reunião que uma amiga falou assim que quando a gente se apaixonar não é uma coisa que a gente aprende, a gente simplesmente sente que a gente está apaixonado, né? E a Sim. fé é a mesma A coisa. mesma A coisa. gente, a gente não aprende a ter fé, a gente simplesmente em algum momento a coisa tipo vira assim e você começa a acreditar. Então é realmente algo muito do coração e algo que acontece quando a gente está com o coração muito aberto assim. Então não Sim. tinha como começar essa conversa sem falar sobre fé, de como a Perfeito. minha vida mudou depois que eu realmente comecei primeiro a acreditar na minha fé, né, no meu potencial e na prática do Daimoku, né, do Namyoho Renge Kyo. Então, a partir desse momento que eu comecei a acreditar em mim, tudo mudou. A minha prática, até a minha presença dentro da organização, né, que é a Soka Gakkai, a minha postura com a minha família, a minha postura de relacionamentos. Eu fiz juramento, um único juramento que a gente fala, né? Que Sim. é na vida a gente faz, às vezes a gente faz vários juramentos, assim, tipo, Sim. decisões, assim. Mas quando a gente faz um juramento, é uma vez só, né? E depois a gente só vai re- é, todos os dias lembrando dele, firmando novamente, assim. E Sim. eu fiz um juramento, assim, muito grande de vencer mesmo, sabe? De vencer independente do que acontecesse. Que E, legal. e aí, para onde que eu pulo nessa história? Acho que eu vou para frente, lógico, né? Falar um pouco sobre o que aconteceu comigo e por que a gente falou desse tema, né? Sobre transformar o impossível. Sim. Em 2015, eu fui diagnosticada com menopausa precoce, com 27 anos, assim, tipo,
super, achando que estava super bem e tal. Eu parei de tomar a pílula, eu tomei a minha vida inteira. E aí a médica falou pra mim que os meus ovários estavam super pequenos, mediam tipo meio milímetro, 1 milímetro, que é um Caraca, tamanho muito, muito pequeno. pequeno. E todos os meus hormônios estavam, tipo, muito doidos, assim. Aham. E aí, nesse dia, ela, sem nenhum tipo de cuidado, tato comigo, falou assim: bom, aí eu tenho que te falar que você não vai poder engravidar porque você não tá fazendo mais óvulos e porque você não pode. Falou de uma maneira bem. Bem Eu lembro que eu seca, saí de lá direta. bem direta, tipo assim, sabe, assim, sem nenhum tipo de Sim. empatia. Ela, uma mulher médica, entendeu? Sim, Tipo, é isso que eu tô pensando. ginecologista. É como se um homem estivesse falando com um homem, cara, você não tem testículos. É como se fosse isso, né? E assim, isso é Tipo, muito complicado. Então, ela sim, não eu teve te nenhum entendo. cuidado. E Em nesse dizer. ponto eu lembro dela assim, e de certa forma também agradeço, porque hoje ela me mostra como é importante a maneira como a gente fala com as pessoas, né? Sim. E eu saí dessa médica muito mal, porque eu sempre tive algo na minha vida, um desejo muito grande de ser mãe. E aí eu saí de lá e fui para casa e eu chorei muito, 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 Imagino, muito, muito. imagino. Eu fiquei muito mal. E lembrando sempre da prática, né? Só que naquele momento eu não tava conseguindo, sabe? Tipo, eu vou vencer, tipo. Eu acho importante falar sobre isso, porque às Claro. vezes a gente se cobra muito, sabe? Do tipo, não, eu tenho que ficar bem, eu tenho que. E, cara, tem muita calma nessa hora, Sim, sabe? sim, Tudo leva um tempo pra gente assimilar, e isso se chama respeito consigo próprio, sabe? sim. Então, leva o seu tempo, mas se você tem no seu coração a fé e, enfim, a sua coragem de que você vai se levantar, em algum momento isso vai acontecer. E isso demorou uma semana. Aí, Entendi. Mas isso demorou. nessa época aí, você já era convertido ao budismo? Já Já, coincidiu com esses já. 3 anos? Como é que é isso? Foi exatamente no ano em que eu entendi minha relação de mestre-discípulo. Entendeu? Assim, nada por acaso, sabe? Claro. Foi tipo assim, em março eu tinha entendido essa relação, e aí isso aconteceu, sei lá, em agosto. Foi algo Uhum. assim. E aí, ok, eu fiquei muito mal durante uma semana. E aí, deu um dia lá, eu peguei e chamei a minha irmã, que era minha chacubuco na época, e a minha mãe, que não pratica, talvez ela até esteja aqui, mãe. E, e aí, eu falei assim para elas, eu abri o oratório, eu falei, é o seguinte, eu tenho isso, eu fui diagnosticada com menopausa precoce, a médica falou que eu não vou ter filhos, falei tipo chorando muito, mas eu vou comprovar a veracidade dessa prática, eu vou comprovar o poder que eu tenho de me conectar com tudo que eu tiver que me conectar para poder me curar. Cara, foi um momento muito Nossa, especial, que forte porque, isso. porque eu fico admirada com a coragem que eu tive em Sim, falar isso para minha mãe também, sabe? claro. Porque falar da nossa prática, falar sobre espiritualidade, budismo, com os nossos pais que não praticam, que viveram numa história em criação de catolicismo, é muito diferente. Muito. Para ele é muito, é completamente fora do que eles estão Sim, acostumados. sim. Então, nesse dia, eu fiz algo assim, falei, cara, eu preciso fazer isso porque eu falando isso para minha mãe, eu sei que eu vou, tenho certeza que eu vou, que eu vou transformar isso, sabe? E aí falei isso assim, e aí isso ficou, porque aí ficou gravado para mim, ficou gravado para minha mãe, para minha irmã, ficou gravado Claro, pro universo que tava ali naquele claro. momento, né? Sim. A maior Aí, dificuldade, talvez, além da sua mãe, você falar isso para você mesma, né? Porque eu fico imaginando assim, você, porque, abrir um parênteses, gente, o gorronzo, quando a gente fala, ele é um pergaminho, mas ele nada mais é do que o nosso reflexo. Então, ali naquele pergaminho tá sendo representado o nosso equilíbrio.
Então ali não é uma questão de um objeto da gente ficar adorando, não é isso. Mas ela ali, diante do gorronzoom dela, e ela falar isso, eu vou provar, é como se você tivesse olhado para o Everest e falar, eu vou chegar naquele topo. Exatamente, exatamente. E um alpinista, meu bem, quando ele fala que ele vai escalar, é porque ele quer chegar lá no topo, né? Assim, não vai falar ao Léo isso, Lógico, assim. sim, E, enfim, essa é uma cena, assim, que me marcou muito, sabe? Porque é a nossa família, né? A gente, tipo, sim. agregando a nossa fé e não tendo vergonha de ter fé. Porque, às vezes, eu sinto que tem muitas pessoas que têm vergonha de acreditar em si próprio, ou têm dificuldade em acreditar em si próprio. E se a gente fala em voz alta, que nem tem uma coach maravilhosa, convidei ela para estar aqui hoje, que é a Marcela Bachalay, que me ajudou muito. Tem vários exercícios de olhar para o espelho e falar assim: eu sou maravilhosa, eu sou incrível e hoje eu vou, sabe? Tipo, de você fazer Sim, afirmações positivas para você. E quando mas a gente faz falando, né? falando em voz alta, Sem não é pensar tipo não assim, dá. Isso, não, não, tem que ser, tem que colocar a energia, né? A energia no que a isso, gente está fazendo. isso, E aí, isso é algo que a gente faz quando a gente está fazendo daimoku, né? Então, isso, que é, exatamente. é total, olhando para um espelho nosso e falando que a gente vai fazer brotar a nossa melhor versão, nossa sabedoria, né? Enfim. E aí eu comecei a fazer uma prática nesse ano, que foi em 2015, 2016, 2015, 2016, de 3 horas de Daimoku por dia. Porque eu Ó, realmente queria muito transformar. E nessa época, pô, 3 horas pra mim, eu que não fazia, tipo, sei lá, meia hora, 20 minutos, tipo, pra mim era tipo, é cara, eu vou muito too fazer. much. Sim, e aí eu lembro que eu fiz e foi maravilhoso, assim, porque como eu nunca tinha feito, quem nunca fez Daimoku começa a fazer 1 minuto, 5 minutos por dia, sente uma grande diferença, assim, né? E aí eu comecei a fazer 3 horas e eu comecei a ficar, tipo, eu falo ficar doida, né? No bom sentido, assim, que é de ficar feliz. Eu comecei a ficar muito feliz e a minha determinação começou a aumentar. E e aí até eu lembro que teve uma época que eu comecei a até me conectar com pessoas que me ajudaram muito, assim. E no dia 3 de maio do ano seguinte, eu fiz um exame novamente, onde os meus ovários tinham aumentado. Três E de eu tava maio? melhor no dia 3 de maio. E aí meus ovários tinham aumentado. 3 de maio, gente, é dia das mães na HCAI, né? E aí eu tive essa notícia e foi assim, falei, nossa, que incrível, gente, vai dar tudo certo, tá dando tudo certo e tal. Ok. Aí, enfim, só fechando esse assunto. Depois eu me sentia melhor e tal. Depois de alguns anos, os sintomas começaram a voltar. Eu falei, bom, ok, eu preciso olhar para isso novamente, porque tá meio estranho. E eu resolvi fazer uma grande revolução na minha vida, que foi sair da minha cidade, que é de Curitiba, e vim para o Rio de Janeiro. E vim para o Rio de Janeiro já com essa questão, meus ovários já tinham diminuído novamente, e tudo tem um motivo para retornar, né? A gente fala que o karma, quando a gente não transforma ele definitivamente, ele vem vindo de novo, né? Então, Sempre. assim, é para a gente transformar no coração da forma mais pura e com o desejo de transformar o que tem por trás daquilo. Então, nesse meio do caminho, eu entendi que os problemas não eram os meus ovários, que os ovários, na verdade, eles só são um reflexo da nossa conexão com o feminino, da nossa conexão com a nossa mãe, com os nossos pais, da nossa conexão com a nossa criatividade. E eu, enquanto atriz, estava me sentindo muito paralisada. Falei, cara, tá tudo a ver, sabe? Sim. Aquilo tá diminuindo, eu tô me retraindo artisticamente, eu não tô conseguindo produzir, eu não tô conseguindo criar, e os meus ovários estavam fazendo a mesma coisa, sabe? Olha isso. E, e aí eu entendi, até tem uma amiga minha que tá aqui, que é a Angélica,
me ajudou muito com vários exercícios, é, 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 mesmo internos, assim, sabe? De se exercitar, de poder se conhecer melhor, assim. Uhum. E aí, enfim, foram várias ajudas nesse meio do caminho. Daí eu resolvi vir para o Legal. Rio de Janeiro. E nesse Rio de Janeiro eu coloquei um propósito. Porque a gente fala sempre assim, né? Que é realmente importante colocar um propósito. Porque é Claro. importante saber aonde a gente quer chegar. Sim. Então, eu tenho o desejo de me curar. Ok, eu tenho, mas qual é o meu propósito dessa cura? Por que é que eu quero me curar? Sabe? Isso. Então, chegando aqui no Rio de Janeiro, eu entendi que tudo que eu fosse fazer aqui ia ser de acordo com a minha prática do budismo. Então, tipo, todas as pessoas que eu conheci aqui, tudo que eu faço hoje foi através da Gakkai. Foram as pessoas que me apresentaram. Hoje, o meu companheiro eu conheci numa reunião do budismo, praticamente no Shakubuku, sabe? Assim, então, tudo foi nesse sentido. E aí, é, eu com esse propósito, que eu não falei propósito, né? Meu propósito era, como eu sabia do meu poder de influência, de fé mesmo para com as pessoas, o meu propósito era influenciar todas as pessoas que eu encontrasse no meu caminho, assim. E pessoas que pudessem influenciar outras. Era tipo assim, sabe? Eu queria encontrar pessoas grandiosas que pudessem influenciar outras e assim por diante. Ok. Que Aí, lindo. nisso tudo eu conheci meu companheiro. Aí, nisso tudo, a gente começou a morar junto. Aí, nisso tudo, as coisas dos ovários voltaram. Tipo, sempre isso, assim. E aí, uma amiga minha do budismo me indicou uma médica aqui no Rio de Janeiro, que, por sorte, me indicou um outro médico especialista, assim, da UFRJ, é, em reprodução humana. Legal. E, não, super, assim, fui atendida gratuitamente, não precisei pagar nada. E Caraca! na época eu não estava trabalhando e tal. E eu falei, cara, é agora. Eu vou começar a fazer um desafio grandioso de Daimoku para realmente descobrir o que eu tenho. Porque assim, o pessoal pode falar menopausa precoce, mas é só isso? Não é só isso, sabe? Tipo, meu, tem alguma coisa acontecendo com o meu corpo. Eu sentia calorões de uma mulher de 40, 50 anos, entendeu? Tipo, os meus hormônios não estavam mais funcionando. Eu não produzia mais estrogênio nem progesterona. Caraca. E eu só tinha um óvulo que estava mais ou menos funcionando, enfim, um negócio assim. E aí teve um dia que o médico falou para mim assim, falou, então, a gente fez os exames, vamos ver se você tem algum problema genético. Aí eu falei, gente, só o que falta no meu Horengekyo. Fiz o exame, não tem nada. Eu falei assim, não sabia que eu não tinha nada. Tá tudo certo, é alguma outra coisa. Aí, outro exame. Então, você tem insuficiência ovariana precoce. Aí eu, o que que é isso? Aí ele, todas as mulheres, elas nascem com X de ovários, de óvulos nos ovários. E você já quase não tem mais. Aí eu falei, não é possível. Eu preciso de uma prova. Quero saber quantos óvulos eu tenho. E aí fiz outro exame. E aí ele falou, olha, você tem 0,09 de óvulos. Você não é nem candidato a fazer fertilização in vitro. Você não pode fazer. A hora que ele falou que você não pode Nó. fazer, cara, foi assim, caiu o mundo, assim, sabe? Caiu. E aquele monte de mulher esperando, assim, sabe, no hospital, eu chorando. E aí a Imagino. psicóloga do meu lado. Foi tipo um caos, assim. Isso foi ano passado. Caraca. E, e aí eu, eu chorando muito, ele tentando me acalmar. E ele me falando, ele falou assim, olha, então a possibilidade é muito pequena, mas o importante é a sua saúde, que você cuide da sua saúde. Então agora você vai fazer reposição hormonal, vai voltar a tomar pílula. A hora que ele falou pílula, eu falei, não, não, eu não vou voltar a tomar pílula, eu não vou fazer hormônio, me recuso a fazer isso. E daí eu já emendei assim, falei assim, você não me conhece, porque eu faço uma prática chamada Namyo Horengekyo, que transforma o impossível em possível. Tipo, falei isso chorando.
Aí ele pegou na minha mão e com uma cara assim meio que de dó, sabe? Falou assim: ai, que bom que você tem alguma coisa pra você se apoiar, é importante nesse momento. Mas o que eu tô te falando é a verdade. Naquela hora eu queria dar na cara dele. Aí eu falei: não, não é Claro, possível. Ele não óbvio. tá me entendendo. Você tá Ele não duvidando tá me de mim, meu entendendo. querido? Ele tá Tá duvidando pensando de o quê? mim. Tá vendo Dá o na sua quê? cara. E aí, cara, eu saí de lá e a psicóloga que estava me acompanhando, porque naquela hora eu estava em prantos, ela me Claro. levou lá fora. E na UFR, nessa unidade da UFRJ lá, tem uma árvore, ela foi me mostrar uma árvore, que nasce da parede. É uma árvore linda, que Que ela lindo. nasce do concreto. Ali na E aí, Urca, não é? não, é Não é naquele. no. Ai, eu não conheço direito ali aquela região, mas é tipo no centrão, assim, sei lá, não Perfeito. sei exatamente. Aí a árvore nascia do concreto. E eu olhei aquilo e falei, é isso. A vida nasce em todos os lugares. E se eu Nossa, acredito que que vai lindo. nascer de mim, isso vai nascer. E aqui aquela árvore no concreto ficou marcada, assim, sabe, Que na minha lindo. mente. E eu voltei para casa e muito, assim, me recompondo. Olhei para o meu gorronzo e determinei que eu ia, sabe, ia comprovar novamente, A relembrando aquela veracidade. cena que eu tinha feito com a minha mãe e com a minha irmã, sabe? Claro. E aí recomecei de novo, assim, tipo, fiquei um tempo, lógico, alguns dias cuidando desse sentimento, né, de tristeza, mas mergulhada na minha crença, sabe? Mergulhada Claro. naquilo que eu acredito. E aí eu lembrando, né, sempre que a gente fala no budismo que doença é obstáculo para quem pratica Namyoho Renge Kyo, né? Nenhuma doença nada. E aí eu comecei a fazer Daimoku com a imposição das mãos nos ovários. Assim, realmente conectando com aquilo que Importante. eu queria curar. Eu tenho muita ligação com meus ancestrais indígenas, eu tenho uma conexão muito forte com uns parentes aqui do Brasil, Cariri Chocó, Funiô, então me conectei muito a isso também. Sempre agradecendo em gratidão à vida, aos meus pais, à minha mãe, ao meu pai, e entendendo que essa ancestralidade está dentro de mim, que essa sabedoria ancestral está dentro de mim também, e que eu posso acessar ela a qualquer momento. Então, isso foi muito importante. E aí, retomando aquele lance da cura, né, com os pais, entendendo que os ovários têm a ver com a mãe, relação com a mãe, eu me aprofundei em curar a relação que eu tenho com a minha mãe e fui fazer terapias alternativas para lidar com isso, assim. Mas lembrando que todas essas pontes que eu fui criando de curas, né, foi muito através do Daimoku. Muito assim, eu estava em frente ao Gorgonzo falando, eu preciso fazer isso, sabe? Eu preciso tal pessoa, preciso conectar tal pessoa. Então, é justamente não duvidar daquilo que a sua sabedoria está falando e da nossa intuição. Então, assim, foi muito intuitivo também. E não Claro. querer tomar hormônio, eu não quis tomar hormônio, eu não quis contaminar o meu corpo, né, no caso, novamente. E fui para as coisas naturais. E chás, enfim, suplementos naturais, muito conectada com os índios, né, os meus parentes, e que fazem daimoku, aliás, que eu tenho chacobuco lá na Que aldeia. essa Isso aí história é outra é história. incrível. Isso é outra Essa história. história é incrível, incrível. Mas aí eu simplesmente abracei isso pra mim, sabe? Isso virou realmente uma. E no meio disso tudo, trabalho, né? Porque a pessoa veio de outra cidade, eu tô sem trabalhar, não Claro. sei o quê. E aí eu fui fazer Se um exame, alimentar, movimentar a vida. Porque não entendeu? é, a vida não para você dar um tempo na sua vida para você reconstruir ela, não. A vida Pois é, continua e você tem que reconstruir. pois é.
Aí, pois é, né, Angélica? Angélica falando do sonho. Enfim, a gente é muito Ah, conectado. Quando a gente está conectado no Daimoku, a gente se conecta até em sonho, né? E legal. aí, e aí, meu, eu só sei que dentro disso tudo, todas as coisas que eu lia, todas as coisas que eu escrevia tinham a ver com o meu desejo dessa cura, né? E objetivo, né? Lembrando da Claro. importância de ter um objetivo. E não ter medo de quem a gente é. Porque quando a gente se esquece que a gente pode se curar, quando a gente tem medo que. Às vezes tem gente que tem medo de saber que tem poder. E a gente tem poder, todo mundo tem. E se a gente abraça isso de uma forma positiva, isso é maravilhoso, né? E aí, assim, eu comecei a. Eu fiz um exame um dia, isso é muito importante, fiz o exame um dia, e eu voltando de ônibus, eu recebo uma ligação de um produtor de uma novela me convidando para fazer um trabalho. Nessa hora, eu fiquei pensando assim: é impressionante como o benefício vem na hora certa, sabe? Era tudo que eu precisava para, tipo assim, dar um gás E na minha movimentar. força, tipo, nossa, não acredito, agora, tipo, eu vou trabalhar e tal, eu vou curar isso, não sei o quê. E, e aí comecei a fazer a novela, enfim, e que eu acho que faz parte muito de toda essa comprovação da prática, sabe? E aí, em dezembro, em janeiro, eu comecei a passar muito mal, de novo. Comecei a passar muito, 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 muito mal. E eu Como falei, se cara, você tem alguma estivesse coisa. regredindo? Como se eu estivesse regredindo. Comecei a passar mal, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, simplesmente, eu, eu falei assim, não, eu tô pensando, tem alguma coisa acontecendo. E eu ficava pensando assim, não vou fazer teste de gravidez, porque eu sempre fazia teste de gravidez e nunca dava positivo, porque estava sempre atrasada, era o problema hormonal, tipo assim, entendeu? E aí, eu fiz o teste de gravidez e deu positivo. E deu positivo. E aí, gente, eu tô grávida. Ah! E aí, eu tô grávida, que eu já estou gerando uma vida. Ai, que lindo isso, Tudo que isso, lindo. tudo isso Que é incrível. muito especial, porque quando a gente crê na nossa potência, quando a gente compreende que a gente pode estar conectado com todas as coisas do universo, ai, tô adorando os meus amigos Todo aqui. mundo falando, que lindo. Todo mundo Porque é vibrando com muito você, emocionante. mulher. É muito emocionante. Lembra daquela imagem da parede de concreto com a árvore? É isso, sabe? A vida Sim, ela existe em todos os lugares, sim. independente de onde no universo. E outra, a gente não pode deixar nunca ninguém limitar os nossos, sabe, o nosso poder, os nossos passos, a nossa intuição. A gente tem a nossa vida é infinita, né? A gente sempre fala assim, né? Não existe vida e morte, mas na verdade a morte é um estado latente da vida, né? É Sim, tudo infinito. Então, o que eu levo dessa história assim para as pessoas é que nunca deixem alguém dizer que você não pode fazer alguma coisa, de que você não consegue fazer alguma coisa, porque sempre me disseram que eu não poderia e de repente eu sou a própria comprovação de que eu posso. E aí de repente tudo na minha vida virou possível. Agora há que pouco, lindo. meu companheiro, o Flávio, falou assim para mim, ele, engraçado, você não falou mais sobre sua carreira de atriz, né? Eu falei, é que eu tô muito conectada mesmo com essa gravidez que tá acontecendo agora e tal. É, mas acho que eu não falei mais porque eu tenho tanta certeza que vai dar tudo certo, mesmo com essa pandemia, mesmo com tudo isso acontecendo, sabe? Eu não tenho Claro, dúvida. Eu formei claro, uma vida. Eu posso ter claro, qualquer coisa, eu vou ter o trabalho que eu quiser, sabe? Tipo assim. Então, claro. eu sinto Incrível. que levou um tempo, lógico, para eu manifestar essa, essa certeza tão grande. Sim, Mas
Gente, a hora é agora de quem está assistindo aí, de, assim, de realmente escolher manifestar uma certeza dentro de si, sabe? Sim, De que tudo é possível, né? De sim, que a fé, ela move montanhas, né? De que sim, a fé manifesta a vida, de que a fé é capaz de fazer com que a gente passe por esse momento da melhor forma possível, ou da menos pior forma possível, né? E e aí essa história ela é para mim um gancho de poder incentivar todas as mulheres principalmente, sabe, que duvidam que possam manifestar a vida em si, e de todas as pessoas que em algum momento foram barradas, sabe, pela sim. sociedade, barradas por pessoas, por, enfim, por coisas que ou por si próprias, né, de realizarem alguma coisa. Que E incrível. Que história incrível. é fé no que você Que, faz e em quem você é. que história Exatamente. incrível. Você está recebendo tanto incentivo aqui das pessoas que quando você está falando eu estou aqui lendo automaticamente, porque não para de subir mensagens. E está muito lindo isso. Então, o que acontece? Eu tenho a Nica, que está aqui conosco, ela falou assim, quando você falou a questão do concreto com a árvore, ela disse assim, então quebra esse concreto. E eu achei isso muito incrível, que você fez exatamente isso, né? O concreto estava ali, talvez impedindo o crescer da vida, mesmo assim você brotou desse concreto, e além de ter brotado, você quebrou esse concreto, já não existe ele mais. Então, É, cadê aquela coisa limitante da sua vida? Já foi, né? já foi. Então, é muito incrível porque quando a gente para observar a nossa mente, quando a gente consegue entender a nossa real importância, tem alguns lugares, né, de conexão com essa força maior, fala-se que nós humanos não somos dignos e nos diminui muito, né? Coloca uma grande divisão entre nós humanos e os seres celestiais. Então essa divisão, né, acaba nos traindo porque a gente acaba acreditando que a gente não tem um real potencial, que a gente não é digno de nada. Né? E é pelo contrário, a gente tem essa dignidade sim, nós temos esse potencial sim, nós somos, por mais que algumas religiões, né, falam dessa questão da criação, então se a gente é criado à imagem e semelhança, nós somos iguais. Então a gente tem sim esse potencial. No budismo, a Uhum. gente acredita nisso tudo que a Ohama está dizendo aqui, que essa mulher incrível está falando, que nós temos o potencial. Esse mestre que a gente segue, que é o da Isaac Ikeda, e o Ikeda teve o Josei Toda teve o Makiguchi, essas pessoas, eles só estão nesse lugar porque eles colocaram a própria vida deles em prol do Kosei Rufu, colocando a filosofia do budismo em prática, que é o que a gente está falando aqui todos os dias, sabe, Ohama? E aí a gente está aqui e coloca essa veracidade dessa lei, que é a lei mística, que ela realmente ela é fidedigna, que se você se esforçar, porque o Nami Horengekyo não é um passe de mágica, ele não é uma varinha mágica que faz você, foi a sua determinação, Yohama, foi você, não, você ter recitado o Daimoku, você ter recitado o Nami Horengekyo fez florescer em você essa esperança, essa determinação, essa, desculpa a palavra, mas essa puta mulher que você que se tornou. Então, é essa força que o Nami Horengekyo te dá. Agora, se você tivesse ficado no sofá, sentada, chorando aquela notícia lá atrás, hoje você não estaria com essa notícia bacana aqui com a gente. Não, tem um detalhe muito importante que é, Por se favor. eu não tivesse seguido a minha intuição de falar assim, não, Do eu não vou hormônio, tomar os hormônios, se eu tivesse tomado pílula, gente, eu não estaria grávida de 5 meses, que alguém perguntou aí quanto tempo eu tô grávida. Tô grávida de 5 meses de um menino, vai ser um homem da nova era. como é que vai ser o nome dele? Já sabe? Estamos escolhendo, mas ou vai Tá. ser Tom ou vai ser Otto. Ah, Então, lindos assim, nomes. ai, minha mãe tá aí. Oi, mãe. Quem é sua Falei de mãe? você. Marlene, Marlene Caminhoterapeuta. Massoterapia? Isso. Ei, Minha mãe. Marlene! Parabéns por essa filha Minha... maravilhosa, mulher! Que responsabilidade de ter colocado essa vida nesse mundo. Parabéns, parabéns, obrigado.
Obrigado mesmo por ter E permitido assim, ela ser sua filha. eu acho que essa parte, né, da gente curar as nossas relações com os nossos pais é algo muito maravilhoso, né? E da gente, no budismo a gente fala sobre honrar os nossos pais, sobre agradecer, e até na liturgia diária, né, no Gongyo, a gente fala que a gente agradece as pessoas que se foram, né, em gratidão a tudo que elas fizeram, e essas pessoas estão em nós, somos nós também, né? E agora esse ser que está dentro de mim também são essas pessoas. Então, na verdade, eu não quero, quando a gente fala assim, né, vida e morte, e morrer é como se estivesse dormindo, eu não quero ir dormir com problema. Yohama, quero, meu desejo muito é que eu resolva os meus problemas nessa vida. Assim, lógico, não precisa ser todos, assim, né? Realmente. Claro. Mas assim, o que eu conseguir, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer, sabe? Eu vou dar o meu melhor da minha melhor forma. Então, Que assim, incrível. A gente tem o mesmo desejo. Porque eu tô agora numa determinação, amiga, que eu tô fazendo 2 horas de Daimoku por dia. Então eu tô assim, pegadaço nisso. E aí, quando você se levanta a fazer primeiro um propósito desse, né, que eu tô aqui fazendo, levando incentivo para as pessoas, para os amigos meus e para os amigos dos meus amigos que estão aqui na live. Então, trazer esses incentivos, fazer essa onda de positividade, de coisa boa, é óbvio. O que vai acontecer? Os desafios vão vir, a maldade vai acontecer, o meu karma vai aparecer para que eu possa transformar. Então, se eu vacilar nesse momento, agora que ele está sendo crucial, eu não continuar com a minha prática, ser determinado, ser vitorioso e colocar toda essa minha potência para frente, cara, eu vou poder falar que eu não tô, que eu tô parado. Então, como diz o sensei, não progredir é o mesmo que retroceder. Então, eu não vou permitir isso. Então, a gente precisa colocar na nossa vida a questão que a gente não é perfeito, que somos errantes, que a gente está aqui para aprender e que, gente, problema também é vida. A gente não está aqui simplesmente para sermos felizes. E eu estou falando aqui da felicidade relativa, porque a felicidade plena é a nossa razão, é o nosso maior objetivo. Agora, a felicidade relativa, que é aquela que você depende de tudo de fora de você, cara, isso aí não é vida. Então, a gente praticar essa questão da gente não esperar somente a alegria da vida é muito importante, porque sim, faz parte da vida ser melancólico, faz parte da vida ser depressivo. Depressivo não ter a depressão, não é isso que eu estou dizendo. Mas ter momentos do dia que você tá ruim, que você olha aquele problema e fala, cara, eu não vou conseguir. E aí vem uma pessoa, um amigo, uma família, qualquer pessoa e fala, cara, você vai sim conseguir, você tem esse potencial. E aí você ergue. E isso é muito importante. A gente entender, né, sair um pouco desse mundo virtual que a gente está vivendo, que é um mundo de Poliana, né, que está todo mundo bem, todo mundo viajando, todo mundo com um corpo muito bonito, todo mundo com cabelo muito bonito, e a gente esquece de pensar que aquilo ali é só um momento que a pessoa está postando, não é a vida dela. Então, se a gente se inspirar nisso e entender que a vida também é problema, que também necessita de ter problema para ter a felicidade, porque se a gente tiver felicidade e só, como é que você sabe que é felicidade? Porque você precisa ter um problema para ter uma contradição. Ah, tá, eu estava feliz, porque agora eu não estou. Então, para ter problema, é necessário existir a felicidade. Para ter escuridão, é preciso ter luz. Não é isso? Eu agradeço muito, assim, ao universo, a minha vida por ter tido esse problema, sabe? Porque isso fez com que eu manifestasse algo em mim que eu não sabia que eu tinha, sabe? Então, assim, muito gratidão, universo, por eu não ter podido ter filho antes, sabe? Por eu ter tido problemas hormonais, porque eu pude me conhecer melhor, eu pude conhecer pessoas que tinham conhecimentos da natureza melhor, sabe? Então, entendendo realmente que o inverno não falha em tornar-se primavera, né? E esses dias eu ouvi dessa minha amiga, da Marcela Bachalai, que a árvore, ela não tem medo de florescer. Ela simplesmente vai lá
e floresce. Que Entendeu? lindo isso! Que lindo! Gente, Yohama, você vem com umas coisas, porque eu me lembro do dia que a gente se conheceu e que você me contou coisas assim da natureza, que a gente entrou na volta lá de São Paulo, né, no ônibus, e a gente parou e começou a dialogar muito, eu e você falando das coisas maravilhosas sobre a ligação com a natureza. Cara, eu parei e falei, cara, é isso. É a real conexão que a gente tem, sabe? É muito pequeno a gente pensar somente na gente, né? E o macrocosmo que existe, e os microcosmos que existem espalhados por aí. Então vamos conectar, vamos pensar nisso. Né? Essa árvore aqui, para que eu vou derrubá-la? Né? Então, cara, é lindo, é lindo. E assim, lembrando que a gente não é diferente das árvores, né? Não? Nós estamos aqui vivendo, respirando, né? É só uma forma diferente. É, mas da gente também se conectar, assim, eu gosto muito de falar sobre o sagrado feminino também, Sim, sobre porque é a mulher que dá luz à vida, né? É a mulher que ela é o perfeito. caminho desse processo de luz, de vida nova que vem para o mundo. Então, as árvores somos nós É, mesmos, somos que o nós Jesus mesmos. Jesus é o jardineiro e as árvores somos As nós. árvores somos Perfeito. nós. Então, sabe, a gente se lembrar que a gente é esse sagrado mesmo, Sim. sabe? De É, se respeitar. outro Tá? dia eu estava conversando, Yohama, com um grande amigo e aí a gente estava entrando numa discussão sobre uma questão assim que veio esse estalo de pensamento. Sabe o que eu acho? Às vezes as pessoas falam assim, a mulher é mais fraca do que o homem, ela não tem né, a força de um homem. Aí eu fiquei pensando assim, gente, será que isso não é cultural? Aí eu falei isso com ele, será que isso não é cultural? E as mulheres já vêm nascendo acreditando nisso, e aí, claro, elas não vão exercer a força que eu falo, gente, é a força física, tá? E aí, né, por exemplo, uma mulher ser espancada, né, tal, por um homem é muito mais fácil que uma mulher bater no homem, porque o homem é mais forte. Mas será que isso não é uma coisa cultural que já está lá no inconsciente da mulher? Porque se ela nascesse sabendo que ela é forte, que ela tem a mesma potência de um homem, que ela é fantástica, será que não seria diferente? Eu fiquei pensando nisso, e agora você falando do sagrado feminino, né? É muito importante a gente pensar nisso. Até que ponto é limitante, que é uma crença limitante, e que a gente não sabe até então se é uma crença ou se é uma realidade fisiológica, né? Gente, eu Porque, só sei que desde que eu entendi o grande poder que eu tenho, eu faço de um tudo. E eu vou te falar que isso com certeza é uma crença limitante. Isso pronto, é um lugar cultural que a gente cresce, além de todos os outros tipos de preconceito que a gente tem na nossa sociedade, né? super. Que as pessoas nascem assim nesses lugares. As mulheres vikings eram mais fortes que os homens, Aí, completamente, entendeu? Era pois é, Lalari. minha irmã, maravilhosa. Ah! Família boa, gente. Então, assim, a gente está no tempo, num tempo novo, né? Acredito eu, aqui, de mudança, de transformação, sabe? Isso, Temos mulheres isso. incríveis e maravilhosas e a gente precisa falar. E você ter me chamado para essa live hoje foi maravilhoso, porque eu normalmente não me exponho tanto em vídeo, Ah, sabe? E eu acho que é algo que eu preciso transformar. Eu acho que eu sei que eu tenho um poder de fala e que que muitas pessoas podem querer me ouvir, outras não, mas tudo bem, quem quiser vai ouvir. E eu sei que a minha história e aquilo que eu acredito pode incentivar. Então, isso já é uma mudança de cultura, entendeu? É uma mulher com sim, fala. E uma mulher que, sim. assim, eu sou oriental, então sempre fui tipo assim, ela é japa, entendeu? Ela não é daqui. Aham, E, meu bem, eu tenho que samba no pé, sabe? Tipo, tudo as pessoas, elas formam coisas, vão criando coisas que não são realidades. sim. Então, falei tudo isso, na verdade, para agradecer, porque você me chamou e isso me empodera, entendeu? Isso me Que bom. faz também, me coloca no lugar de fala, que é muito importante. Sim. E eu E quero te dizer o seguinte: não deixe de falar. Sabe por quê, Yohama? Você tem um brilho. Você tem. Eu fico emocionado de falar isso pra você, porque assim, não é puxação de saco, você sabe disso.
mas é uma admiração pela mulher que você é, pouco contato que a gente teve nessa vida. E eu já olho pra você e eu já falo, caralho, que mulher linda, que não é uma beleza daqui, é uma beleza daqui, sabe? E você, quando você fala, você encanta. Então quando cara, ficar essa live, que mais ou menos já tem uns 50 minutos que a gente está aqui, eu ficar 45 minutos te ouvindo, foi incrível. Sabe? Ouvir a sua história, ficar boca aberta de te ouvir, cara, é lindo isso. Então, poxa, eu que agradeço pela oportunidade de você estar falando essa novidade aqui para os seus amigos nessa live que eu te convidei. Então, assim, está sendo muito importante para mim. Gente, poxa, divulguem isso. Fale com as pessoas que vocês têm uma comprovação viva de uma mulher que conseguiu tudo, de uma determinação que ela falou, eu consigo, eu vou conseguir. E ela está aí de prova. Então, isso não é um relato somente para ser falado e lembrado um dia. Não, é um relato para te encorajar, para te colocar num lugar de falar assim, bom, se a Rama conseguiu, o que será que ela tem de diferente? Só uma coisa, determinação. Só isso. Não é isso? Completamente, completamente. Eu espero poder, assim, abraçar suas palavras da forma mais pura e poder colocar na minha missão como vida, sabe? Eu já tenho, né, na minha missão de espalhar isso para as pessoas, mas de passar realmente com o coração puro, sempre lembrando que não é para mim, que isso é para a transformação da humanidade, entende? Isso. A gente, Isso. né, o sempre fala que a revolução humana de uma única pessoa pode transformar o mundo. E se eu O puder atingir o coração levantar de de uma uma, única, o de uma levantar de única, uma pessoa muda um país. então a gente precisa dessa pessoa, gente. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta para Yohama? Por favor, coloquem aqui que a gente precisa de fazer perguntas para essa mulher incrível que a gente queremos mais. Eu vou ligar pro Instagram agora, eu vou pedir mais uma hora pra gente. Por favor. Ah, e Que não depois dá pra gente ficar. qualquer coisa também me aciona lá no direct do meu Instagram também. Estou Isso. super aí, gente. Por favor, Super gente. Meus amigos que não seguem a Yohama, vão lá, entram, começa a seguir ela, que vocês vão ver um Instagram lindo, que eu admiro muito. Por eu sou favor, viu? organizadíssima. Ah, dá pra ver. Eu gosto de gente É, organizada. A Érica Pompeu falou assim: começamos a orar durante 1 ano e meio e depois disso ela engravidou. Olha que incrível. Ai, que legal. Pô, que É, lindo. Mas é ai, isso, né? Não existe, não tem. Olá, Isa. sim. Ó, nós Que temos dicas aqui. práticas. Fala, Léo. Aí temos aqui: as nossas crenças afetam o mundo físico em todos os níveis. Com certeza, crescer, entre parênteses, geração após geração, acreditando fazer parte do gênero mais fraco tem efeito até no nosso DNA. É isso aí, Isadora. A gente ter essa consciência e mudar esses paradigmas, né? A gente faz muito mais efeito na vida, né? Não É. existe oração sem resposta, é isso mesmo, Nutri Maria. É exatamente isso. A Bom, Mari, minha é... Nutri. Ah, essa Ai, que nutricionista? cuidando agora de mim, gente. Que é isso, agora é Ah, isso, né? A gente cuida do nosso espírito, cuida do nosso corpo, cuida do nosso coração. A gente não pode esquecer, né, nesse sim, momento, principalmente nesse momento que a gente está passando, que lógico, a gente tem que lavar a mão, que a gente tem que se cuidar, colocar máscara, evitar sair de casa. Mas é que nem a pergunta da Isa, né? Que práticas você dá para uma rotina para contato consigo? De realmente tentar se conectar com a sua própria sabedoria, sabe? De fazer, se alimentar tanto fisicamente quanto através de palavras, livros, músicas, de coisas que nos fazem bem. Tudo é alimento, né? Então, acho que dá para incluir na nossa rotina qualquer coisa que seja um alimento bom para a gente. Né? sim. Tenho um caderno que eu anoto todas as coisas positivas que estão acontecendo nessa quarentena, gente. Tudo Que eu anoto. legal. Então, assim, virou o caderno da quarentena. E é um caderno Sim, maravilhoso, sabe? Então, acho que se alimentar de coisas boas, sejam sim. alimentos bons,
nutritivos, né? E alimentos para a alma, né? Sim. A gente tem que saber, né, Johanna, que música é alimento, filme é alimento, série é alimento. Então, vamos tomar cuidado também com aquilo que a gente está vendo, algumas crenças limitantes que são passadas indiretamente ali em cada filme, cada coisa que a gente vê. Não é ficar dando a louca e falar, será que eu assisto, será que eu não assisto? Não é assim. Mas a gente também tem que entender o que é a realidade, o que não é, porque o nosso cérebro ele não entende. Se você está vendo um filme e ele é envolvente, ele acha que aquilo é realidade. Então a gente precisa entender essa questão toda e saber até que ponto, aqui, por exemplo, eu amava filme de terror e agora eu já não gosto mais. Porque eu percebi que o filme de terror, ele mexe muito comigo. E para que eu vou querer assistir aquilo, sabe? Não tá me fazendo, não me faz efeito bom. Não me gera não libera dentro de mim um hormônio que seja legal, que me gera um sentimento legal. Então, para que eu vou ficar assistindo, né? Se respeitar, né? Tenho pensado muito nisso. Quem não me faz bem, eu não vou acessar. Quem me faz bem, eu vou acessar, né? Então, esse momento está sendo ótimo também, porque eu me afastei de algumas pessoas que não me fazem bem. E eu não preciso nesse momento, sabe? Então, eu vou me respeitar muito nisso. E tem tudo assim, tem sido ótimo, né? Que lindo isso. Ótimo. Gente, nós já estamos chegando ao nosso fim. Foi ótimo. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Muito obrigado por você ter disponibilizado seu tempo, de ter se exposto até esse ponto, né, de colocar a sua vida particular aqui, porque não é fácil. E mesmo que tenha uma vitória no final, né, mas todo o caminho que você passou ali, ele foi sofrido para você. E você colocar aqui pra gente, enfim. Mas muito obrigado, obrigado mesmo. Eu tenho um orgulho de te chamar de amiga, que eu tenho você perto de mim. Então, assim, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço muito, assim, acho que o que eu queria deixar de recado para quem está aqui. Primeiro, agradecer meus amigos maravilhosos que estão aqui. Fiquei tão feliz, me senti tão contemplada e amada. E o recado é assim, que se você que está assistindo nesse momento não confia que você consegue alguma coisa, eu confio. Nossa. Eu confio que você consegue fazer o que você quer fazer, que você quer criar, o que você quer dar vida, né? E tá vindo de uma confiança de uma mulher forte, gente. Não tá vindo de qualquer pessoa, não. Se ela confia, acredita, hein? Muito obrigado, meus amigos. Olha, aqui já tem até o Rodrigo Serpan que colocou hashtag Volta Yohama. Olha, já tô te querendo de volta. Eu volto, adorei, gente. Então tá, então combinado. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Muito obrigado mesmo. O objetivo dessa live, mais uma vez, é aquecer o coração de todos vocês, da gente poder estar presente, para poder a gente estar dividindo coisas boas, parar de ficar assistindo no jornal, coronavírus, morte, política, enfim, a gente está vendo coisas boas. Então, eu estou aqui suando a minha camisa para todos os dias conseguir uma pessoa aqui para nós às 6 horas da tarde. Amigos da Yohama, me seguem, vem ver os meus conteúdos, vem ver as minhas lives, sejam muito bem-vindos ao meu perfil do Instagram. E meus amigos, sigam essa menina incrível aqui embaixo, que vocês vão adorar ver o perfil dela, viu? Namyo Horenge-kyo, gente. Namyo Horenge-kyo. Muito obrigado. Muito grata. Vem o neném por aí! Tom Otto, seja muito bem-vindo aqui para nós, viu? Escuta aqui o tio te falar. Nós te amamos! Lindo! Meu amor, fique bem. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado também, viu? Um beijo grande. Beijo, gente. Tchau, tchau para vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau.